Boa tarde, nobres edis, irmão, Edivani, munícipe que nos acompanha através das redes sociais, munícipe presente nesta casa. Eu, Benildo Santos Ribeiro, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro aberta a presente audiência pública para leitura e discussão do projeto de lei do Executivo 04 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e das outras providências. O projeto teve sua publicação no Jornal Oficial do Município, na edição 733, do dia 7/8 de 2020, esteve no mural e no site da Câmara, lida em sessão ordinária, sendo a data amplamente divulgada. Convido o senhor Mário Sérgio Nicolau, a senhora Vera Lúcia Rosa Fernandes, secretária municipal de Administração e Finanças, que possa compor a mesa com a gente. Dando prosseguimento, informe que o projeto de lei do Executivo 04/2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício 2021 e das outras providências, foi lido em sessão ordinária, portanto, é do conhecimento de todos. Peço ao senhor Mário Sérgio que possa fazer a explanação do projeto. Boa tarde a todos e a todas, senhores vereadores, público presente e demais funcionários do Poder Legislativo que estão acompanhando essa sessão. A presente sessão tem por objetivo discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. Esse ano até a gente encaminhou um projeto de lei aqui para a Câmara, pedindo um prazo até um pouco maior, porque originalmente esse projeto deveria ter sido encaminhado em abril, mas por conta de toda a ocorrência da pandemia, a gente pediu uma extensão no prazo justamente por não saber com certeza os reflexos de toda a escala que vai acontecer em relação à economia de um modo geral. Então, a gente pediu um prazo um pouquinho maior para poder ter mais algumas definições com relação aos números em relação ao orçamento do exercício de 2021. Tecnicamente falando, é um projeto, um processo até difícil de elaboração, porque até hoje ainda não se tem claramente como vai se comportar a economia, tanto municipal, estadual, federal, no exercício de 2021. Então, apesar do tempo que foi solicitado, a gente, com base em dados disponíveis na época da elaboração
do projeto, a gente fez todo um cálculo de estimativa de receita baseado naquela vivência do momento, né? Então, chegamos naquele valor de projeção, né? A gente só fala que a lei de diretrizes, ela está apenas projetando um valor para 2021. Ainda não é esse valor fechado, né? Vai ser confirmado isso aqui no envio do projeto da lei orçamentária, que é em setembro. Em setembro, sim, deveremos ter um valor mais aproximado, mas que não deve fugir muito do valor que está proposto aqui, né? Que é de... Deixa eu até olhar aqui de novo. R$ 102.618.000, né, o valor projetado para o ano que vem. É um crescimento muito pouquinho em relação a 2020, né? Isso ainda porque nós temos que considerar que o município de Iperó, provavelmente, ele vai ter uma alteração na faixa de arrecadação do FPM, que é uma das 4 principais receitas do município, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Ele vai alterar de faixa, porque provavelmente vai ser agora dia 31, o Tribunal de Contas da União deverá publicar as estimativas do FPM para 2021, considerando a população do município. E Iperó vai alterar a faixa populacional de 37.700. Então, se nós ultrapassarmos esse número, a gente pula a faixa de 1,6 para 1,8. Então, só nesse caso, é um acréscimo de 12,5% no fundo de participação. Então, nós estamos falando aí algo em torno de 2,5 milhões, quase 3 milhões de reais. Em contrapartida, muitos outros valores, tipo o ICMS do Estado, a gente está considerando uma defasagem em relação ao exercício de 2020, justamente ainda porque não sabemos ainda o histórico de como vai se comportar a receita no ano que vem. Alguns dizem que vai se recuperar, outros falam que não, outros falam que vai recuperar em parte. Então, a gente tenta estabelecer pelo menos um valor. Segundo o Tribunal de Contas, tem um estudo do Tribunal de Contas do Estado dizendo que o ICMS, de uma forma geral, para esse exercício de 2020, vai cair em torno de 8% em relação ao ano passado. Então, a gente já está projetando então um valor um pouco menor. Quer dizer, alguma coisa compensa, que é no caso o FPM, alguma coisa vai ficar aquém, inclusive da previsão de receita de 2020. O valor de 102.618.000 é basicamente 1,5% acima de 2020, né? Outra questão que também a gente fica um pouco temeroso em fixar um valor é com relação ao ISS, que é um imposto municipal, mas que aqui em Iperó ele tem uma característica um pouquinho diferente, porque a Marinha do Brasil, através do projeto Aramar, no Centro Tecnológico
de Aramar, faz uma contribuição de ISS sobre as obras lá do recinto lá de Aramar. Ocorre que as obras a gente não tem informações, a gente já pediu isso inclusive via ofício, em conversa do prefeito com o almirante aqui de São Paulo, aqui da Marinha, aqui, se era possível passar pelo menos uma previsão de quanto seria executado de obras, porque esse valor de ISS é 5% sobre a execução de obras. Só que a alegação da Marinha é que, como se trata de projeto de segurança nacional, eles não podem ficar abrindo valores, nem contrato, inclusive com o poder público do município. Quer dizer, então a gente, esse ano, tivemos uma grata surpresa de um recolhimento de um ISS até expressivo, agora no começo de maio, né? Mas que nós não sabemos se vai se repetir o ano que vem. Então, a gente fica também temeroso em querer repetir um valor que nós não temos certeza se vai se realizar ou não, né? Quer dizer, de repente a gente põe uma estimativa, não, quem sabe vai realizar, mas a própria Marinha se nega a fazer essa informação para a prefeitura. Quer dizer, fica difícil da gente tentar chegar num valor mais ou menos que seja idêntico ao 2020, já seria ótimo, mas não temos certeza desse número. Então, a gente prefere trabalhar com um número um pouco aquém, né? Para ter certeza se vai realizar ou não. Porque se, porventura, realizar alguma coisa além do que está previsto, né, a gente pode fazer a abertura de crédito adicional por conta daí de superávit, né? Mas é preferível, então, jogar a menor. A lei da contabilidade fala em prudência. A prudência contábil, você, na receita, você sempre estima a sua melhor fase a menor. E a despesa sempre no que puder, a sua realidade e um pouco aquém, né? Então a gente trabalha nesse sentido, né? Para poder ter o equilíbrio entre a receita e a despesa aqui do município. E, como eu falei, esses valores que estão projetados dentro dos programas aqui da Lei de Diretrizes, eles são valores projetados dentro da visão que a gente tinha no mês de julho. Quando chegar em setembro, que é o mês de envio da peça orçamentária, pode ser que alguma coisa já tenha mais esclarecimento, a gente pode ter alguma variação em relação a esse valor que está constando aqui de R$102.618.000 para o ano que vem. Pode ser que seja um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não vai, acho que, extrapolar e nem fugir muito desse primeiro valor. Após a explicação, abrimos agora para a realização de perguntas pelo público presente. Fiquem à vontade, vereadores, público, para que possam. Boa tarde a todos. Peço perdão no atraso de 10 minutos, porque eu estava na estrada e está muito movimento. Esse orçamento que você passou, Mário, se ele tiver uma queda o ano que vem, ele pode ter um prejuízo para o município ou não? Vocês já estão contando com essa queda? Porque a maioria dos municípios estão esperando as quedas no ICMS e do Estado, né? As taxas do Estado. Vocês já estão contando com essa queda ou pode ser que sim, vocês acreditam que não vai ter essa queda e foi colocado isso como orçamento?
Eu vi você explicando mais ou menos, mas eu queria que você chegasse bem nesse detalhe, porque o ano que vem vai ser um ano meio difícil por conta desses tipos de taxas, né? Você poderia explicar melhor? Com certeza, o ano que vem será um ano difícil, com certeza, muita certeza, porque a tendência que se apresenta hoje é de uma receita em 2021 menor do que a de 2020. Isso, a tendência é essa. Então, dentro de todas aquelas despesas do município, obviamente que terão que ser remanejado alguma coisa em relação a aquelas despesas não obrigatórias. Ou despesa obrigatória, de caráter obrigatório, você vai ter que manter, não tem como fugir da sua obrigação. Folha de pagamento, encargos sociais, pagamento dos precatórios, que inclusive para o ano que vem tem precatório já inscrito para o município pagar. Esse ano não teve, o ano que vem vai ter. Então, os parcelamentos, quer dizer, a despesa com saúde, educação e assistência social, que são despesas já praticamente fixas e carimbadas naquilo que você tem que fazer o cumprimento integral. Outras despesas fora as obrigações, com certeza terão que ser avaliadas no quesito da executar ou não executar aquilo, porque vai depender muito da arrecadação. Com relação ao ICMS, é aquilo que a gente está falando. Hoje, o tribunal, só tem um estudo do Tribunal de Contas que prevê uma queda do ICMS no Estado, até o final do ano, de 6,5%. Nós estamos falando em matéria de Estado em valores de bilhões de reais. Em valores do município, o valor projetado de ICMS aqui é 13 milhões de reais. A gente for fazer 6,5%, dá um pouco mais de, vamos dizer, 700 mil reais, 800 mil reais. Vamos dizer, a queda aqui para o município, né? Então, mas ainda não é certeza, porque assim como o ICMS, outros impostos vêm atrás dele. O IPI, que é um grande também fator de arrecadação, porque ela incide sobre os veículos e sobre toda a linha branca. Então, é um imposto importante. Tem essa questão do que está no Congresso Nacional, a reforma tributária, que querem alterar a composição de como será feita a arrecadação do ICMS, do IPI, de COFINS, de PIS, quer dizer, eles estudam lá, mas o município, por enquanto, tem pouca participação nisso, para saber como é que vai ficar a minha parte nisso. Minha parte, que eu digo, da prefeitura, obviamente, né? Como é que fica a parte do município nesse rateio? Estão discutindo lá em Brasília, diz que vai sair hoje, vai sair esse ano, não vai. Querem tentar fazer agregar 5 impostos federais em um só, depois querem pegar um imposto estadual também para tentar unificar o imposto, que é o ICMS, para tentar acabar com essa guerra fiscal que existe entre os estados, né? Então, são discussões que estão fora, às vezes, até do próprio controle do município, para poder a gente fazer uma peça orçamentária, né, dentro da maior realidade possível. A gente tenta, né? A gente pega estudos para fazer esses valores projetados aqui. A gente pegou o boletim do Banco Central, projeção de inflação do Copom, previsão de PIB do SEAD, que é a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Tudo isso baseado em relatórios que a gente se baseia nisso para tentar chegar no valor. Vai realizar? Difícil falar hoje, bem difícil, né? Questão de
prejuízo ao município. Ainda tem a questão ainda que vai estar sob uma nova gestão, né? A prefeitura, o ano que vem, ainda vai estar sob uma nova gestão. Então, a gente, obviamente, não sei quem vai estar sentado na cadeira de prefeito. Tudo ainda tem a levar que o próximo gestor ele vai ter que agir com muita cautela, principalmente por ser o primeiro ano dele, né? E por encontrar dentro do quadro, do cenário econômico, uma situação que eu acredito seja bastante difícil, porque eu acredito que o número de munícipes que vão correr na prefeitura, atrás de vaga em creche, saindo de escola particular, atrás de assistência médica, porque não tem plano de saúde mais, atrás de exames, porque não tem plano, né? Atrás de cesta básica, perdeu o emprego, e outros, e tantas demandas sociais, infelizmente, acredito que será grande, entendeu? Então, a demanda de serviços para o ano que vem e vai exigir muita cautela de quem estiver lá sentado na cadeira de prefeito. E do Fundeb? O Fundeb teve alguma alteração? Porque o Fundeb também depende dos impostos. Ele teve uma alteração ou ele está garantido? O Fundeb, o que está proposto no Senado, e já foi aprovado na Câmara Federal, e agora está no Senado, ele vai ter uma participação da União, porque hoje a União participa com 10% de complemento. Só que esse complemento é só para aqueles estados que não conseguem atingir o valor mínimo de aluno. Não é o caso de São Paulo. São Paulo não recebe complemento nenhum. Esse complemento de 10%, que vai chegar até 23% até 2022, se eu não me engano, até 2026, que vai crescendo de 2,5%, que foi aprovado na Câmara, para o Estado de São Paulo não tem reflexo nenhum, porque esse complemento, como eu falei, é para os estados que não conseguem atingir o mínimo do valor aluno, e não é o caso de São Paulo. Então, aqui no caso de Iperó, o ano passado nós recebemos de Fundeb 26.300 e algumas coisas mesmo, não lembro o valor exato, né? Esse ano, pela inflação, já estava projetado 27 milhões e pouco. Pela projeção de receita até agora, nós não vamos chegar em 25. Não vai chegar em 25, provavelmente 24. Quer dizer, em relação ao ano passado, uma perda de 2 milhões. Em relação ao projetado para esse ano, uma perda de 3 milhões. O que vai acontecer? O município vai ter que arcar com recursos próprios para socorrer a parte do Fundeb, que não vai ter, porque o Fundeb reflete a arrecadação de impostos. Então, se a arrecadação de impostos caiu e vai cair. Por isso que eu fiquei preocupado. Não tem mágica. Divide o bolo do tamanho do bolo. Não tem como dividir mais do que arrecada. Então, como a projeção, quando foi feito o orçamento ano passado, era de crescimento de pelo menos 2%, 3%, a gente aplicou esse índice. Olha o que deu. Não vai chegar nem no valor de 2019. Até porque tem a 60% já fica com os professores e praticamente esse valor a aqui, parte essencial. Aqui em Iperó, esse valor já atinge tranquilamente. Estamos na faixa de 70%, 72% do mínimo de 60%. Acho que a última vez que eu vi era 69%. Não sei se aumentou. Outra preocupação, Mário, nós estamos tendo discussão aqui na Câmara
inclusive o vereador Benildo, o Sérgio, falaram sobre a questão de abrir um PA no bairro de Jorge Wetter, né? Então, é uma questão que agora é o momento para a gente discutir isso, né? É um momento sério para a gente discutir, para que não fique fazendo... É lógico que a gente sabe a prioridade de cada bairro, a gente sabe que lá realmente precisa, por uma questão da distância, né? Mas eu queria que você me explicasse qual a possibilidade hoje de um município arcar com um PA em Jorge Wetter. Uma que, pelas algumas leis que eu andei verificando, o próprio SUS hoje não autoriza um PA no município, porque, se eu não me engano, acho que é 50 mil, né? Acima de 50 mil, daí você abre o segundo PA, né? Algo assim que é estabelecido pelo SUS. Aí, no caso, seria algo que seria 100% sustentado pela prefeitura. Se a gente fosse pensar em abrir um PA lá, seria algo que a gente poderia pensar de verbas federais. A gente teria que pensar uma verba 100% do município, porque o próprio SUS não autoriza por conta do protocolo deles, né? Então, você poderia me falar qual é a possibilidade, se isso existe, se a gente... Hoje, o que tem estudo hoje na prefeitura é por conta da pandemia, por conta do coronavírus, uma ampliação no atendimento lá no posto de saúde, nos 2 postos de saúde lá de Jorge. Acho que vai pegar o posto mais novo aqui, porque vai reformar. A ideia seria fazer uma reforma no posto lá. Marcílio. Lá em cima, não. Eu não lembro o nome do posto lá de cima. Embaixo é a Cacilda. É o Cacilda. O posto lá na parte de cima do bairro. Marcílio Dias. Né? Que está precisando de uma reforma. O que eu sei, por enquanto, é de uma reforma para ampliar um pouco lá e tentar uma ampliação no atendimento. A abertura de um PA, ou seja, atendimento em urgência e emergência, 24 horas por dia, é uma demanda, obviamente, que o bairro, com 15 mil pessoas lá, né, a gente entende até, né, a dificuldade do povo lá, ter que se deslocar aqui para Iperó e depois, de repente, ser transferido para Sorocaba. Quer dizer, que estava bem mais próximo de Sorocaba e ter que vir para cá para depois ir para lá. A gente entende. Mas, hoje, eu acredito que isso seria um acréscimo nada de uns 300 mil reais por mês, para você ter uma equipe de médicos, plantonistas, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, motorista, UTI, transporte de paciente no caso de uma remoção, exames de imagem, laboratório, medicamento, internações, que teria que ter leitos de internação. Tudo bem que uma parte disso seria compensado com o valor que você fatura ao SUS. Só que o SUS remunera muito pouco, muito mal um valor de uma internação. Então, dentro desses 300 mil reais por mês, nós estamos falando então em 3 milhões e 600 mil no ano, é um valor que eu vejo hoje que, se não for custeado pelo Estado, pela União, a Prefeitura dificilmente tem como direcionar um recurso desse sem desviar de alguma outra coisa. Não tem da onde tirar um valor desse do orçamento para não desviar, para aplicar nesse valor do pronto atendimento, a não ser que estivesse garantido algum tipo de repasse, ou da União, ou do Estado, que suportasse pelo menos uns 70% disso. Quem sabe 30% a Prefeitura poderia remanejando alguma coisa, né, porque daí com certeza o atendimento aqui também diminui, aqui no centro, que eu não sei o número exato, que eu não tenho em mãos, de quantos atendimentos são feitos aqui no PA,
que são provenientes lá de Jorge Wetter. Não sei quantos são, mas a tendência é que diminua aqui. Então, a gente poderia até fazer, mas fora um custeio federal ou estadual, é muito difícil hoje. Então, mas esse tipo de atendimento, a gente conseguiria o ano que vem, pelo menos, estender até um certo horário? Por exemplo, hoje, Jorge Wetter, o último atendimento, acho que é até 7 horas da noite, né? Depois disso, fica a ambulância disponível para trazer para o PA. Nós conseguiríamos fazer pelo menos um atendimento com o médico até umas 10 horas ou até meia-noite, fazer um período assim de 6 horas, um médico, para conseguir melhorar esse atendimento no bairro? Será que era possível? Pelo menos num dos postos de saúde, no caso. Tudo isso demanda um estudo do impacto, né? A gente teria que estudar de quanto seria o impacto, porque não basta eu prolongar só a carga horária do médico. Eu tenho que ter lá um atendente, enfermeiro, técnico, motorista. Então, sim. Atrás do atendimento médico vem toda uma cadeia, né, que seria necessário para ampliar esse horário, estender, né, esse horário até mais tarde. Então, deveria ter um estudo técnico de quanto seria isso, para a gente poder ter certeza se seria possível ou não, se seria viável ou não. Sem um estudo técnico é difícil a gente falar, né? Quem faria esse estudo seria o secretário da Saúde mesmo. Seria da Saúde. Eles teriam que elaborar esse estudo. Por conta de que já tem um PA aqui, então já tem uma boa noção. Certo. Né? O PA lá seria um pouco menor, porque aqui nós estamos atendendo todo o município, lá vamos atender uma parte, mas mesmo assim já teria uma noção, né? A Secretaria da Saúde. Aí, no caso, a Câmara podia elaborar um ofício pedindo esse estudo, no caso. Seria eficaz ou você acha que... Seria isso. Eu poderia, como vereadora, solicitar esse estudo para ver se é viável fazer esse tipo de acordo para o ano que vem, para o bairro? Valeria a pena, né? Um estudo nesse sentido, né? Sim, então tá. Eu vou encaminhar, então, para a secretária, que acho que agora é a Joyce, para que ela possa fazer esse estudo para conseguir estender pelo menos o horário de Jorge Wetter. Estou falando do meu bairro, né? Depois cada vereador aqui vai falar. Pelo menos o bairro de Jorge Wetter, para estender pelo menos um atendimento até de 10 horas até meia-noite, que eu acho que isso já seria suficiente para melhorar o atendimento do bairro. Eu sei que não é bem a questão, mas como nós estamos aqui, a gente já vai também tratar daqui uns tempos a LDO. Eu como vereadora, estou recebendo muita demanda de pessoas que precisam de cataratas, de cirurgias de cataratas. Em Peró mesmo, eles estão com uma demanda de 2008, pelo que eu vi, algo bem fora da realidade. Certas pessoas têm condições, pagam, e algumas estão praticamente cegas, e algumas precisando de cirurgias urgentes, que seriam casos de urgente, porque a gente sabe que os olhos é uma questão de qualidade pública. Pra você ter uma ideia, meu marido fez uma cirurgia agora, vai fazer 2 meses, eu paguei, porque não tinha condições de ir. E nessa conversa, eu tive com uma pessoa que é responsável pela direção do BOS, para a gente fazer uma... Eu estou falando tudo isso porque está no orçamento do ano que vem, né? Não seria no caso esse ano. Para elaborar uma parte, uns 100 milhões, eu não sei qual seria. Eu vou mandar a proposta, porque eu vou pegar a demanda, vou mandar a proposta ainda para o BOS. Eu ainda não tenho dados certos, por isso que eu não vou falar, mas eu já estou elaborando os dados para que o município entrasse com uma partilha, vamos se dizer, que fosse 100 milhões, né? Se o BOS tivesse uma cirurgia de 3, não sei se 3 milhões, no caso a gente conseguiria fazer, eu acho que praticamente a gente acabava com a demanda da cidade. Porque eu tentei falar com os diretores lá do BOS, e infelizmente não tem que ser feito. Porque o BOS, ele é uma referência do SUS, e ele atende 48 municípios, Mário. É um absurdo. Ele falou, olha,
quando só abre vaga, é uma vaga, 2 vagas para Iperó, coisas que nós estamos falando de 1 ano, né? E nós sabemos, é lógico, a gente sabe que tem, agora a prefeitura fez a aquisição do raio-x, do ultrassom, então que a gente sabe que essa demanda já não vai mais ter. Nós sabemos que outras demandas que dependem de cirurgias como pedra no rim, essas coisas, a gente sabe que são alta complexidades, são cirurgias caríssimas, que inclusive, né, também poderíamos mais para frente pensar em fazer um mutirão também, porque é necessário, nós estamos aplicando o dinheiro certo no lugar certo. Mas, pelo estudos que eu estava fazendo da cirurgia de cataratas, é uma cirurgia muito barata, muito rápida, porque ela não entra dentro daquela alta complexidade, tanto que a pessoa, ela faz a cirurgia em 2, 3 horas, ela vai embora para casa, né? Então, eu queria estar discutindo, verificando também, para a gente fazer um levantamento da demanda, para que o ano que vem, a gente sabe que a situação não vai estar muito fácil, mas se a gente conseguir pegar pelo menos uma partilha desse dinheiro que vem para a saúde, para isso, eu acho que vai ser algo fundamental para o município de Iperó. Eu só queria saber com você como que a gente poderia estar fazendo, solicitando esse pedido. Você poderia me dar um esclarecimento, Mário? O Banco de Olhos de Sorocaba é referência nacional em matéria de catarata e na matéria também de córneas, né? No implante de córneas. Mas ele não é o único no Brasil, ou no estado, ou na região que faz esse tipo de cirurgia. Obviamente que se for seguir o trâmite do estado, que a gente entra na vaga do CROSS, né, que é o Centro de Regulação, né, de Vagas, e daí cai naquilo que você falou, vai cair lá na lista de 40 e poucos municípios e vai seguir a lista, vai atender 1 ou 2 por ano aqui, quando muito. Nesse caso, eu imagino que seria necessário abrir um processo licitatório. Por quê? Porque o BOS não é o único hospital que faz cirurgia de catarata. Obviamente que se o BOS ganhar esse processo licitatório, para nós seria interessante, porque ele está mais perto aqui do município e é um hospital de referência naquilo que faz. Mas aí teria que ver com o prefeito, com o gestor de saúde, né, de quanto nós estaríamos falando, porque esse valor ele já está englobado dentro das ações da saúde para o ano que vem, né? Ele vai estar englobado lá em ações de serviços de saúde. Nós temos lá para a saúde 25 milhões de reais no ano. Se querem separar uma parte disso para uma licitação nessa modalidade, conversar com o prefeito, com o secretário ou a secretária do ano que vem para tentar fazer isso, né? É possível, né? Joia, Mário, obrigada pela explicação. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Sou Mário Sérgio Nicolau, gestor de finanças do município, senhora Vera, secretária de finanças, senhor presidente, senhoras vereadoras, público presente, públicos que nos assistem pela TV Câmara. Eu tenho algumas dúvidas que são pertinentes no caso, mas são coisas simples, né? Não tão direcionadas como a vereadora Valéria fez. A título de curiosidade, nós sabemos que o ano que vem a gente vai estar com um novo executivo, vai mudar, vai ter na cadeira do prefeito, vai ter uma outra pessoa, né? Vivemos no momento uma crise, né, em razão da pandemia do Covid-19, e então a gente observa realmente essa cautela, né, em relação às contas as diretrizes, né, de arrecadação para o ano que vem. Então, fica bem limitado, né? Falou que é 1,5%, mais ou menos, de crescimento. Eu gostaria de saber se desse crescimento
vai ser de forma homogênea para todas as partes, para todas as áreas, ou vai ter um crescimento maior para uma área específica, em detrimento de alguma outra, né? Gostaria de saber isso. Gostaria de saber também, em relação a essa dúvida, quanto à arrecadação, aos impostos e a outras formas de arrecadação, se, de repente, é uma incógnita, como o senhor falou aqui, então pode a gente prever que sejam baixos, mas, de repente, pode mudar, a economia pode ter uma mudança e melhorar. Isso não, né, é uma previsão apenas. E eu gostaria de saber se um erro drástico aqui nessa projeção, ela pode prejudicar uma futura administração, ela poderia prejudicar ou pode ser emendado. Isso é interessante porque para a gente saiba, porque que as pessoas entendam, não? O que pode acontecer se realmente a arrecadação for superior ao que se prevê aqui ou for inferior, né? Então, como que pode corrigir isso? Se é através de emenda de orçamento? E outra coisa, eu queria saber, uma curiosidade que em relação a esses valores que entram de forma diferenciada, no caso, por exemplo, a devolução dos valores que são efetuados pela Câmara Municipal, ou quando há ali essa alienação de um imóvel, como ocorreu, esses valores, como eles são direcionados? Tem algum critério de forma discricionária pelo prefeito? São as minhas dúvidas. Obrigado pela atenção. Tá, eu vou tentar relembrar todas aqui. A primeira questão seria se todos os setores vão ter um corte ou um incremento no mesmo patamar. Não. Eu acredito que os setores que deverão ter, pelo menos, preservado os valores de 2020 são a educação, saúde e assistência social. Esses, por conta, inclusive, do mandamento constitucional de aplicação nessas áreas. Os demais setores, com certeza, vão ter cortes, alguma coisa. Agora, o corte maior é em obras, é no gabinete, é na administração, é no planejamento, é no jurídico. Aí, só mesmo no detalhamento, na hora do orçamento, que a gente vai poder detalhar um pouco melhor. Até por conta, que nem eu falei, do precatório. O precatório compõe o orçamento do jurídico, dentro da Secretaria de Governo. Quer dizer, o orçamento jurídico para 2021 vai ser maior do que o 2020, mas por conta desse precatório. Então, são nuances diferentes, né? Mas por mandamento constitucional, nós temos que incluir o valor do precatório para o ano que vem. Não tem como deixar de pagar um precatório. Com relação a se houver uma diferenciação, vamos dizer, em relação ao previsto, tanto a maior ou a menor. A menor, vamos dizer, está estimado 102, vai arrecadar 80, vamos chutar um número baixo aqui, 80, a própria lei de diretrizes, no seu artigo, não vou tirar o texto aqui, o artigo 8º, se eu não me engano, já fala o que tem que ser feito, limitação de empenho. Eu tenho que pegar e já lançar um decreto limitando o meu empenho. Eu não posso sair empenhando, gastando dotação, se eu estou vendo que o comportamento da Receita não vai chegar no limite. Então, nesse caso, a menor. Se, vamos dizer, a gente erre e venha 120 milhões para 102, seria ótimo, né? Daí é mandado um projeto de lei pedindo suplementação de verba, por conta de Receita que está complementando, entendeu? Então, a menor, o próprio Executivo limita o empenho, a maior é encaminhado o projeto de lei pedindo uma abertura de crédito adicional, crédito especial, por conta do aquecimento da Receita, né, e da expansão da Receita em relação ao que estava projetado.
O terceiro ponto? Ah, tá. A devolução do 12º da Câmara, claro que isso deve ter uma conversa entre o Poder Executivo e o Legislativo, uma demanda que, olha, a gente devolve para você aplicar em tal coisa. Legalmente não existe a obrigatoriedade de seguir aquilo que, né, porque legalmente é o dinheiro que compõe o caixa da prefeitura. Então ele não é carimbado, né? Mas claro que numa conversa entre os poderes pode ser direcionado para determinada área, nada impede, né? Mas legalmente não existe uma amarração com relação à venda de imóveis. Esse sim, a lei já fala que quando a prefeitura ela vende um bem público, seja um imóvel dela, um terreno, um veículo, ela obrigatoriamente tem que aplicar o recurso da venda em um outro patrimônio. Então eu posso fazer uma obra, posso comprar um equipamento e posso reformar algum equipamento já existente. Então tem que ser, eu não posso pegar uma coisa que é do patrimônio e aplicar, por exemplo, para pagar a folha de pagamento. Não pode, isso é custeio. Então eu tenho que pegar patrimônio e aplicar em patrimônio. Isso a lei também já é bem clara nisso, né? E é feito, a gente chama de alienação de bens. Essa alienação já fica separada numa conta exclusiva para isso, porque o tribunal acompanha a execução dessa conta, do saldo dessa conta. Gostaria, Mário, eu acho bastante das perguntas, alguns dos questionamentos que eu tinha elaborado, foi surgindo através das perguntas deles, praticamente algumas delas você já foi respondendo aí. Mas quando o vereador Nino pergunta se eu tive uma preocupação, Mário, na ensino fundamental de qualidade, né? No ano passado foi 5.630.000. E a projeção para o ano que vem, não nesse ano, foi 5.630.000. Para o ano que vem, caiu para 3.765.000, ou seja, quase 2 milhões a menos nesse ensino fundamental de qualidade. Nós tivemos também creche para a escola com qualidade, também teve uma queda, né, de projeção de queda de R$648.000 também. Eu vou falar as três, assim você se dá esse plano. Outra questão que você já respondeu, mas a questão da advocacia também, aqui ela teve um aumento praticamente de R$500.000 para R$1 milhão na advocacia. É o valor do precatório. Da precatória que você já tinha comentado. O serviço da dívida também, nós tivemos um aumento, né, de R$650.000 para R$1.200.000. Na questão dessas baixas, eu vi que na saúde sempre equilibrou, né, só teve algum caso que a receita foi menos para a saúde, né, e a pergunta que eu faço é que, dentro dessa queda da educação, no caso, ela está atingindo aí a projeção dos 15% para a educação do orçamento, é isso, Mário? Educação é 25%. 25%, não, eu inverti aqui. Saúde que é 15%. Saúde é 15%, certo. Né? Alguns pontos da educação é que nós temos duas fontes de financiamento da educação: o Fundeb e a arrecadação dos 25% de recursos próprios da prefeitura. Então, às vezes essa queda em um está compensada em outro. Pode ser que a diminuição de um valor esteja compensada em outro, ou no 25 ou no Fundeb. Então, às vezes faz esse remanejo de dotação entre um exercício e outro. No cômputo geral, a tendência é que o valor da educação permaneça praticamente idêntico ao 2020,
Educação, saúde, como eu falei, educação, saúde e assistência social. Não há muita diferenciação entre os valores de 2020 e 2021, né? Porque de repente houve esse remanejamento entre o 25% e o Fundeb, por isso que às vezes deu essa distorção em um e outro. Com relação ao jurídico, já expliquei o porquê que teve esse aumento na dotação, né, do jurídico, porque é um precatório, são 3 precatórios, 3 precatórios que tem para o ano que vem, total deles em torno de R$550 mil, mais ou menos, né? Então, por isso que já deu esse valor. E a outra... Serviço da dívida. O que acontece? Serviço da dívida, este ano, como a Lei Complementar 173, ela suspendeu o pagamento da dívida dos entes públicos com a União, quer dizer, os parcelamentos que você tem, ela está jogando esses valores para o ano que vem. Então, o que nós não vamos deixar de pagar esse ano, vamos pagar o ano que vem. Vai pagar 2 parcelas, de repente tem mês que vai pagar 2 parcelas, né? Então, por conta disso que também aumentou o valor projetado do serviço da dívida, por conta disso, porque estamos deixando de pagar nesse exercício, né? Outra observação que eu tive, Mário, acho que na vez passada você acabou explicando isso, eu gostaria, porque nós fomos bastante questionados, né, durante do ano passado para cá, a gente teve bastante questionamento na a questão de investimento com o rodeio. A gente foi questionado que foi um gasto muito grande com o rodeio, que devia, houve várias discussões nesse sentido, né? E nós tivemos aqui uma projeção, né, de 1.565.000, né, que seria para difusão cultural. Eu tenho quase certeza que a questão da festa cidade, tudo deve estar incluído nisso também, né? Se porventura, né, a população, né, gostaria que essa audiência tivesse uma participação popular maior, até porque depois é fácil, às vezes, fazerem até mesmo, às vezes, palanque, né, palanque político, dizendo, mais verba do rodeio, mas nessa hora, né, às vezes não tem essa participação para discutir isso, né? O que seria importante? Fazer uma emenda, né? Vamos gastar R$600 mil com o rodeio, de repente a gente fazer uma emenda para equilibrar isso em uma pasta que será mais de eficiência, né? Mas a gente tem que ouvir a população, acho que a população passa isso, acaba dando esse norte para a gente, né? Porque esse valor, a gente sabe que a população precisa de lazer, a população precisa, né, de diversão, mas de repente numa projeção aí, né, pós-pandemia, de repente, a proposta de colocar uma emenda nesse sentido, porque teve um aumento, né, foi pouco, mas teve um aumento em relação ao ano passado, né, de 200 e... Deixa eu pegar aqui também. Não foi pouco, R$75 mil só em relação ao ano passado. Mas é isso que... após ouvir, às vezes, as pessoas fazendo esse questionamento, eu falei, vou perguntar para o Mário, porque sempre é importante, você nos ajudou muito na questão das emendas que a gente fez, de repente, Benildo, né, se você quiser conversar para uma emenda de uma pasta para outra, eu não sei, eu acho que o valor, mas queria passar para um crivo da população essa questão, né, Mário? Obrigado. A questão da cultura, o valor ali que está proposto no orçamento, total ali, 1.560.000, R$600 mil é praticamente o custeio ali da máquina, de você ter os funcionários que trabalham nos espaços funcionando, né? Daí, dentro da cultura, também está inserido aquela escola municipal de línguas. Ela não faz parte dentro da cultura, ela não faz parte da educação, porque educação no município é ensino fundamental e ensino infantil. Então, a Escola Municipal de Línguas, ela é cultura,
Então, ela está dentro dessa, também dessa área, que pode ser também o que aumentou um pouquinho, né? Dentro também da cultura está também o evento de Réveillon, Carnaval, do aniversário da cidade, festa de Santo Antônio, do rodeio, como você falou. Ainda não está definido quanto é cada um deles, porque isso engloba um valor total. Obviamente, uma discussão. Os vereadores, na hora do projeto de lei orçamentária, falaram, viu, vamos destinar um pouco menos aqui, vamos passar esse valor para algum lugar. Os vereadores são livres, obviamente, para fazer a emenda que acharem necessária, né? Até porque, mas tem aquela questão que o próprio vereador falou. Cultura também tem o povo que clama por cultura. É necessário nesse momento? A avaliação é de quem está lá na cadeira do prefeito, né? Que é o executivo, né? E se ele achar que é viável fazer, vai estar aí a dotação para fazer. Achar que não é viável, não executa, né? Aqui a gente pede autorização para fazer, para deixar empenhado, ou gastar aquele valor. Se tiver aquele valor dentro do orçamento, a Receita estiver se comportando de uma maneira satisfatória, eu acredito que vai fazer. Se não, é como a gente mesmo falou, é a tal história de você pegar e ver a hora que você tiver que fazer a tal da restrição ou da limitação de empenho. A cultura, com certeza, é um dos primeiros setores que vai sofrer uma limitação de empenho, né? Porque é um setor, não é que não é necessário, obviamente, não estou falando isso, mas dentro de saúde, educação e assistência, é prioritário os três. Depois a gente pensa em cultura ou até obra, execução de alguma obra, alguma coisa, né? A senhora quer fazer uma colocação também, uma pergunta? Representando a ADAI, que é a Associação em Proteção dos Animais de Peró. E uma das demandas que a gente vem colocando e vamos colocar perante os senhores vereadores é justamente a proibição do rodeio, que já existe em boa parte do Brasil. Então, não é uma manifestação cultural. Então, é importante eu saber que, de repente, pode haver uma, como é que você chama, uma emenda para que, dentro desse valor que está destinado à cultura, que vai ser jogado, que pode haver a festa da cidade, ninguém é contra isso, de maneira alguma. Nós somos contra que animais sejam massacrados, que é o que acontece nos rodeios, e que essa verba, de uma certa forma, que seria investida numa festa de crueldade, na nossa opinião, e na opinião da maioria das pessoas que enxergam, não é? Seja revertida para, por exemplo, um atendimento de castração em Jorge Wetteler, que é uma demanda muito grande para nós, que é uma das razões de uma conversa essa semana que a gente vai ter com o Paulo, que está ali no planejamento, que é urgente, que seria até um atendimento meio ambulatorial, que uma grande parte do que a gente investe, eu não digo gasta, a DAI, é em atendimento em Jorge Wetteler, correndo com animais para Sorocaba. Então, é bom saber que pode haver uma emenda, que a gente pode demandar aos senhores vereadores, que além da proibição do rodeio, que haja essa manipulação, não vou chamar assim, essa transferência, né, melhor dizendo, de valores para serem investidos na proteção dos animais. Principalmente para Jorge Wetteler com cães abandonados, que é nosso rol de atendimento está pronto para se ver, com cavalos, que a gente precisa de um local de recolhimento, a maioria, a quantidade de cavalos vagando pelas ruas de Jorge Wetteler principalmente. Então, se vamos ter uma redução, e a gente sabe que tem que haver, né? Todo mundo aqui é consciente das necessidades desse momento, mas que a gente direcione o pouco que a gente puder ter para uma forma mais útil. Muito obrigada.
Bom, eu sou o Mauro Ribeiro, marido dela há 50 anos. Meu passado profissional é da área de marketing, vendas. Também tive uma longa carreira acadêmica. E na empresa que eu trabalhava, quando a gente enfrentava uma crise, porque na agricultura, eu sou agrônomo, choveu muito ou choveu pouco, é crise, não se planta, ou se plantou, se perde, coisa desse tipo, e a empresa não vai faturar. Imediatamente a gente fazia reuniões para saber o que nós podemos fazer para atravessar essa crise. Bom, a pandemia, Iperó é uma cidade relativamente pequena, assim, não tem um parque industrial tão grande, ou seja, nós vamos ter uma redução, sim. O Brasil inteiro está fechando escola, está fechando faculdade, está fechando restaurantes, está fechando, a falência vai chegar. E não vamos nos enganar. E aí eu pergunto, voltando lá para a empresa, a primeira verba, Mário, você repetiu isso, a primeira verba que a gente cortava na crise era comunicação. Para de fazer folheto, para de fazer comercial na televisão, para. Isso daí a gente pode viver, pelo menos durante a crise, sem isso. A segunda era a verba de treinamento. Eu era de RH e isso acontecia sempre. Para de treinar contratando gente de fora, vamos fazer nós mesmos. Alguém aqui que tem habilidade A ou habilidade B, vamos criar uma solução caseira. E aí eu trago essa situação para cá. O que nós estamos fazendo? Vocês não são nossos representantes, não é? Nós colocamos vocês aí. E nós vamos colocar de novo esse ano, se tiver eleição, espero que tenha. Porque a gente gostaria que tivesse a minha voz aqui nessa mesa, a voz de quem deveria estar aqui. E numa situação de crise, a mesma pergunta que um faria para o outro: o que nós vamos fazer para contribuir, para ajudar a cidade? Não é? Eu concordo com a senhora de tentar puxar a sardinha para a sua brasa ou a brasa para a sua sardinha, mas o que nós, inclusive a sociedade, o que nós vamos fazer? Não é? Qual é a quantidade de moradores de Jorge Wetterer que vai fazer compra em Sorocaba, deixando o imposto em Sorocaba? E aqui também, o que nós podemos fazer? Que campanha a gente podia fazer? A gente, não é? No fundo são os representantes, e eu também me incluo. O que nós podemos fazer para ajudar o município nessa crise? Ele vai ter redução, né? Basta abrir um jornal. Eu sou assinante do Estadão, eu gosto de ler o papel, eu sou velho, mas é só ler. A crise, ela não chegou ainda. O reflexo a gente vai ver ali na frente. E aí eu deixo na mesa de vocês, não a discussão do orçamento, desculpa, Mário, já estou passando um pouco para a crise em 2021, o que nós vamos fazer para ajudar o município? Não é o Kennedy falou uma vez, não vem aqui perguntar o que o país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo país. E eu acho que está na hora da gente arregaçar a manga. Paulo, né? Mauro, perdão. Mauro, eu tenho feito essa pergunta todos os dias. Espero que o ano que vem eu esteja aqui e possa contribuir com essa pergunta, né? Eu tenho feito essa pergunta todos os dias, inclusive com a pessoa que eu pretendo apoiar. Eu já fiz reunião preocupada com isso mesmo, tá? Qual vai ser as nossas ações no ano que vem? Tá? E o Mário e todos nós estamos aqui, nós sabemos que o ano que vem nós vamos ter que inovar. Se a gente não tem condições financeiras, nós temos que trabalhar e agir de forma diferente. E uma das coisas que eu acho prioridade, Mauro, no bairro, tanto em Jorge Wetterer como aqui, eu acho que é uma questão de gestão. Eu acho que nós temos que melhorar, a partir do momento que você melhora a gestão, você melhora a visão do prefeito. Porque se você vai no posto, você vai num PA, você dá errado, a recepção te maltrata, ninguém vai falar, recepcionista Vera, recepcionista Valéria, porque eu já fui recepcionista, trabalhei muitos anos nisso. Vão falar o quê? O prefeito.
esse prefeito não presta por causa da recepção, não é? Então, uma das coisas que eu me preocupo, e já até, se Deus quiser, a gente pretende ganhar, lógico, nós vamos entrar para ganhar e nós vamos ganhar, eu já tinha falado para o pré-candidato que eu estou apoiando, uma das coisas que a gente tem que estar fazendo aqui em Peró é uma ouvidoria. Dentro da ouvidoria, você consegue elaborar um plano para você ver aonde está o problema. Porque a ouvidoria não só na área da saúde, você vai fazer uma ouvidoria em geral. Tanto na parte na prefeitura, na área da saúde, em todos os âmbitos nós temos que fazer essa ouvidoria. E outra das coisas que eu acho que o ano que vem... Vereadora, a senhora pode concluir para que a gente devolva a pergunta para o Mário, fazendo favor? É que ele citou meu nome por causa do bairro. E então, outras coisas também que nós temos que estar o ano que vem fazendo parcerias com empresas para que dê credibilidade para fazer coisas pequenas mesmo, mas que vão aparecer lá na frente. Porque você tinha falado, eu não penso só no meu bairro, eu penso no âmbito geral da cidade, tá bom? Com relação ao questionamento da senhora Silvia, dessa questão do rodeio, eu sou aqui de Itapetininga, cidade próxima aqui, todo mundo sabe. Lá teve um caso quase idêntico. Em 2013 foi votada uma lei proibindo o rodeio na cidade. Lá tem uma festa agropecuária grande lá, 300 mil pessoas numa semana. Então, é uma festa tradicional, uma das maiores feiras de exposição agropecuária do interior do estado de São Paulo, porque Itapetininga é do setor agrícola, né, agropecuário. Então, mas em 2013 teve essa lei na Câmara, muita discussão, grupo a favor, grupo contra, foi aprovado. Esse ano, revogaram a lei. O ano que vem vai ter rodeio de novo com animais lá. É uma discussão grande. Não poderia esperar outra atitude da senhora, afinal é da Associação de Defesa dos Animais, ser contra o rodeio. Mas tem também um lado dos que são a favor. Se na discussão, eventualmente, não vai ter rodeio, vamos pegar esse dinheiro e vamos direcionar para saúde, para a DAI, ou para qualquer outra entidade, para a PAI, não sei. Os vereadores são livres para fazer isso, né? Na oportunidade da discussão do projeto de lei orçamentária. Os vereadores são livres, podem fazer. Os vereadores sabem que só não podem mexer em dotações de pessoal, despesas de parcelamentos, despesas fiscais, né, que são os parcelamentos com a Receita Federal, os encargos sociais e precatório. Nas demais dotações, é livre para mexer no que quiser, né? Então, é aquilo que até o presidente dessa Assembleia agora falou, uma discussão, de repente, com o povo, com ação um pouco mais presente, para que, numa discussão, se chegue a um consenso, né? Afinal, os vereadores são representantes do povo, né? Mas os senhores estão vendo aí a casa aqui, também 4 pessoas aqui dentro, praticamente, né? Então, na hora que é feita a votação aqui, sem a participação da discussão do povo ou do público, pelo menos, para se manifestar, né? Depois ficam aquela na crítica em rede social, né? Hoje é muito fácil fazer crítica em rede social, mas a participação mesmo é muito pouca, né? Valéria, fazer alguma colocação?
É só uma dúvida, Mário. Quando você fala de 1,5 milhão para a cultura, nós sabemos que você falou que tem funcionário, tudo, não é? No caso, se você não gastar, foi feita a votação. Se você não gastar esse dinheiro, ele pode ser usado em outro, não tem problema nenhum, porque Sim, ele foi votado para ser porque gasto na cultura. o valor da cultura, praticamente todo ele é fonte 1, que a gente chama. Ele é todo custeado com verba municipal. Praticamente 100% do valor da cultura, não existe emenda parlamentar para isso, nem convênio para isso. Então, ele é custeado com fonte dos impostos municipais. Então, eu posso, né, se é o desejo do prefeito, do executivo, alterar esse gasto de fonte 1, eu posso remanejar para qualquer outra fonte 1. Para a saúde, inclusive. Pode ser? O senhor ia falar mais uma coisa? Não, não quero. Obrigado, eu só estava conversando. Tá bom. Eu, assim, Mário, para concluindo, acho que eu tenho prestado bastante atenção, às vezes a gente acompanhando, né, esse altos e baixos, a questão da própria administração pública. Eu vivi algumas situações na cidade de Louveira, né, antes de estar, já estava como vereador, da questão da descentralização, Mário. Hoje nós vemos que a descentralização da administração pública vai ser um dos caminhos que praticamente vai ter de tomar, né? Hoje, se você pensar, às vezes a gente pensa muito daqui 2 anos, 3 anos, tem que pensar daqui 20 anos, daqui 30 anos, né? Eu acho que uma cidade tem que pensar lá na frente. A gente sabe que muitas vezes essa conta não vai fechar, né? Na questão de concurso público, pessoal que vai chegando, vai aposentando, essa questão é muito difícil, né? E quando a gente fala de descentralização, dá um exemplo, temos o Vanderlei uma vez me respondeu um requerimento da creche da vila, né? Que a questão lá era mais, né, pessoas, né? Porque fica um custo alto, né? Para você botar funcional, você precisa de funcionário, né? E que eu dei exemplo de Louveira, que lá uma creche tinha muitas crianças e era o serviço terceirizado. Praticamente ficava mais barato para a prefeitura, né? Então, a gente tem discutido bastante, vindo da questão da descentralização, né? Talvez seja um dos caminhos para a administração pública, né? Descentralizar um pouco, até mesmo porque pensando lá na frente, né, como vai fechar uma folha de pagamento da prefeitura daqui 15 anos, né? Então, eu acredito que são discussões que, com certeza, ela vai ter que estar no âmbito, né, legislativo, tem que estar com o executivo essa discussão. Mas eu acredito que, eu torço, né, para que essa receita, né, essa projeção, ela seja superior, né, e a gente possa atingir, porque quando a gente vê, né, esse remanejamento, com certeza, né, ninguém gostaria de fazer remanejamento para baixo, mas sim para cima, mas, né, eu acho que é prudência, quando você faz uma projeção, você tem que ter prudência, né, nessa projeção, para poder, né, ter um retorno mais aproximado daquilo que você projetou. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, os vereadores, né, que tiveram presente, que puderam acompanhar, porque eu falo a importância, porque nós vamos estar votando isso aqui, né? Depois não adianta muitas vezes a gente levantar a bandeira de uma coisa que não é palpável, de uma coisa que foge da realidade. Então a gente tem que falar com propriedade. Então, quando a gente falar alguma coisa na aprovação, a gente ouviu, a gente sabe, não sabe tudo, porque nós somos limitados nesse tempo aqui, a gente não vai absorver tudo o que está na cabeça do Mário, da Vera, que estão vendo, tem uma visão maior. Mas o básico a gente acaba absorvendo para a gente ter prudência na hora de votar, né, na hora de colocar isso em prática. Então, agradeço a Vera, né, agradeço o Mário por mais essa explanação para nós. Eu informo que, ainda que as emendas apresentadas pelos vereadores e pela comunidade, em acordo com o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, temos prazo de 15 dias, né? Então, durante esses 15 dias aí, pode-se discutir a questão da emenda, né, dentro desse orçamento, né? Nada mais havendo tratar, e tendo sido feito todo o esclarecimento, declaro encerrada a presente audiência pública, da qual será lavrada a ata.
Muito obrigado a presença de todos.